Magali Romão. Eu sou Marcelo, da turma de GTI, e vou fazer umas perguntas sobre a palestra dela. É um prazer, Marcelo. Então, a situação viária no Brasil é a maior impactante no custo da distribuição logística? O problema da infraestrutura, ele pode interferir em até 30%, né, no custo, até 30% de custo de frete, quando você pensa, por exemplo, que ele pode interferir no consumo de combustível, custo de manutenção, toda essa questão. Como a gente tem 1.700.000 quilômetros de rodovia no Brasil, só 11% tem pavimento. E desses 11%, apenas em torno de menos de 60% está em boas condições, porque está na iniciativa privada, então a gente tem uma péssima condição de rodovia, seja do ponto de vista da geometria, o jeito que ela foi construída, seja do ponto da sinalização, se tem sinalização em bom estado, escondida no mato, ou então totalmente apagada, né? E seja do ponto de pavimento, tá? Do asfalto. Então veja bem, analisando esses 11%, nós temos essa situação. Então ele tem sim um impacto muito grande. E, indiretamente, nesse processo, a gente tem os custos relacionados a acidentes de trânsito, que gira aí na ordem de quase 50 bilhões de reais, que é mais ou menos em torno de 1,5% do PIB brasileiro. Qual a sua opinião sobre as leis vigentes nessa área de transporte? Se a gente pensar em legislação como um todo, na questão do trânsito, né, o Código de Trânsito, ele precisaria se atualizar, já está no Congresso há um bom tempo, só que ele interfere na vida de todo mundo, e aí as atitudes são políticas quando elas deveriam ser técnicas. E com isso, a gente vai percebendo muitas mortes no trânsito. Veja aí o descrédito que caiu a lei seca por conta de questões legais, né? Do ponto de vista, né, das restrições de carga, a gente percebe também atitudes pouco louvável, né, com relação à liberação de caminhões com capacidade de carga incompatível com a infraestrutura da via, com a geometria da via. A cada 20% a mais de carga, Marcelo, você coloca no seu caminhão, você reduz a vida útil do pavimento, ou seja, do asfalto, pela metade. Tá? É facinho você encontrar excesso de carga na rodovia, exatamente por conta dos preços muito baixos do frete brasileiro. Uma coisa é o custo do frete, outra coisa é o cobrado. Existe um intervalo, um gap entre o que deveria e o que é efetivamente cobrado. Tá? É uma diferença forte, tá? E que acaba provocando, né, por falta de manutenção e etc., dos próprios veículos, esse grande agravo na acidentalidade brasileira. A última pergunta agora é: a senhora disse na palestra que o número de mortes no trânsito no Brasil vem aumentando. Eu queria saber qual é o maior impacto, que causa mais impacto nisso? A falta de investimento viário, a falta de cultura de segurança ou as leis vigentes? Olha, na realidade eles estão interligados, mas o grande problema do Brasil, né, é falta de cultura de segurança. Porque se a gente tivesse cultura de segurança, a gente teria políticos que fariam leis adequadas para a questão, teríamos empresários que se adequariam à questão, teríamos caminhoneiros com bom comportamento, teríamos jovens, né, dirigindo adequadamente, e aí vai. Teremos comportamentos mais adequados, né, uma polícia mais preparada, uma infraestrutura de melhor qualidade. Nós não teríamos, por exemplo, essa questão da liberação de caminhões com cargas, né, nós temos aí o bitrem, né, com 9 eixos, foi liberado, né, e nesse nível de rodovia que a gente tem, sem autorização especial de tráfego, né. Então, quer dizer, é uma massa absurda, né, um peso de um caminhão desse, normalmente eles circulam com excesso de carga, né, que uma vez colidindo-se com qualquer outro veículo, o resultado é um acidente grave ou até com vítima fatal. Muito obrigado. Então, terminamos por aqui. Ok.